Joia! E aí, pessoal? Beleza? Tudo certo? Agora que estamos com praticamente todos os nossos componentes criados, tudo que precisamos agora já foi implementado, todos os projetos de aplicação, utilitário, infraestrutura, de domínio. Agora a gente vai criar finalmente nosso consumidor, que é quem agora vai processar essas informações geradas pelo nosso produtor, tá? Então vamos criar aqui uma nova solução no raiz da aplicação. Botão direito, adicionar, novo projeto, e a gente vai selecionar aquele tipo de projeto do Worker Services. Então a gente vai selecionar aqui no template, aguardar ele carregar para a gente. Então vamos aqui no Worker Service, avançar, e a gente mantém aqui então o nome do nosso trabalhando com Workers, no nome aqui do projeto, e a gente vai colocar o sufixo .consumer. Então a gente vai avançar e pedir para ele gerar para a gente aqui nosso projeto, tá? Vamos lá. Então ele vai ter aqui vai ter a mesma estrutura, né, do nosso producer, já que ele é do mesmo tipo. Vamos adicionar aqui as dependências para ele, tá? Então vamos aqui em dependências, botão direito, vamos lá no Manage Nugget Packages, para a gente poder incluir aqui as referências, tá? E a princípio, a biblioteca que a gente vai precisar é essa de extensão hosting que já vem por padrão aqui no tipo de projeto do background service, tá? Então, por enquanto, a gente pode manter nosso worker com essa dependência, tá? A gente tem aqui o nosso arquivo de configuração, o app settings. Então, para ele, a gente vai definir a nossa connection string e também a gente vai definir os diretórios, né, dos arquivos. Então, vamos criar aqui, ó, as sessões. Então, depois dessa penúltima chave, a gente vai colocar aqui a vírgula. Então, vamos incluir aqui o connection string. E aí você vai incluir a string de conexão do seu banco de dados, né? Então, eu vou chamar aqui ó, de cadastro DB. Acho que foi até isso que a gente usou já lá no Producer, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nele. A gente tem aqui só o diretório, né? Tá, beleza. A gente inclui aqui então a gente usa. Então a gente vai ter lá a parte de integração, Integrated Security. E nosso banco ele chama cadastro DB. Então, ó, ele vai ter essa parte integrada, né? Integrated Security SPI, Persist Security Info igual false. Essa primeira parte é do tipo de autenticação. Então, eu estou usando o Windows Authentication. Isso que eu vou configurar com esse tipo, tá? Se você tiver a conta do SQL, você colocar usuário e senha. Aqui vem o meu banco de dados e aqui o servidor. Certinho. Boa. Vamos então fazer o diretório agora. Então a gente vai ter aqui diretório arquivos, dois pontos, aqui vem a chave. Então olhando lá no outro app settings, a gente tem esse diretório a processar, né? Que a gente está criando no temporários. Aí eu vou incluir mais um. E a gente já definiu lá no projeto do gerenciador de arquivos. Ele vai ser o diretório processados. E aí ele vai ter um caminho parecido aqui lá no CTMP cadastro, né? Então são esses dois arquivos que a gente precisa, a propriedade, né, para os arquivos que a gente vai incluir. E a gente já tem então, deixa eu voltar aqui no app settings do consumer, tá certo? Deixa eu fechar isso para não confundir. A gente tem a classe program que inicia e ela vai chamar esse worker que já está aqui. Agora a gente precisa, a gente vai ter que configurar a injeção de dependência das classes que a gente implementou. Então eu não tenho isso por padrão aqui nesse tipo de projeto. Então eu vou criar uma pastinha aqui de extensão e a gente vai incluir ele aqui, tá? Então, ó, adicionar nova pasta. Vamos lá em extensões.
E aí eu vou criar bem no mesmo molde que a gente já fez em alguns outros projetos. Eu vou ter uma classe aqui que vai adicionar essa funcionalidade pra gente. Vai ser uma classe de extensão da Service Collection, tá? Eu vou chamar ela de Service Collection Extensions. Então essa classe aqui ela vai ser estática, então eu vou colocar ela como public static. E aí eu vou ter aqui para ela os meus métodos. Então a gente vai ter aqui, ó. Vamos criar. Deixa eu só selecionar aqui. Tá, então o método estático. Ele vai retornar esse tipo aqui, ó, Service Collection. Eu ponto para ele adicionar referência. Aí na primeira vez que carrega o Visual Studio ele demora um pouquinho mais. Então vamos chamar aqui de adicionar dependências, tá? E a gente vai receber, ó, diz do objeto, como a gente está estendendo, né? Essa Service Collection vai ser a partir dela. Services. E a gente vai usar aqui então aquela classe da configuration. Vou chamar de configuração mesmo. E aqui eu vou pegar as informações da configuração. Só que eu vou deixar isso no método aqui à parte, tá? Eu vou chamar de getConfiguration. GetConfiguration, eu vou pedir para ele gerar pra gente, não. Não comprou ponto, eu pedi para ele gerar o método. Ele já gera o método aqui. A gente já implementa ele. E aí com esse retorno a gente vai configurar aqui, ó. Services. Adicionar um singleton. E eu vou passar aqui iConfiguration. Passando esse meu objeto que vai ser criado como parâmetro. Boa. Além disso, a gente vai registrar, ó, todas as dependências do projeto. Então, vou criar esse register dependence. E vou passar essas services aqui como parâmetro que eu vou usar essa classe da Service Collection para fazer isso. Também não existe o método, mas para gerar ele aqui, ó. E a gente também configura isso, tá? Boa. Depois disso é só retornar esse meu serviço já configurado, bonitinho. Muito bem. Então vamos criar aqui, ó, vamos implementar essa get configuration, tá? A gente vai ter um objeto builder. Esse é um builder. E a gente vai ter aqui um new configuration builder. Colocando entre parênteses. E a gente vai fazer as configurações. Vamos setar o base path dele. Set base path. E aqui a gente vai passar. Como eu criei o system IO aqui em cima, achando a referência. Ele tá falando que não achou. A gente vai aqui, ó, directory. Get current directory. A gente vai ter um add JSON file. E o nosso arquivo aqui chama app settings, não? App settings.json. E aqui eu também vou ter o add environment variables. Muito bem. E aqui eu vou criar um configuration usando esse builder. E ele vai ter o método build. E eu retorno essa configuração. New configuration builder. Ver aqui porque ele tá dando esse errinho aqui, enchendo o saco da nossa paciência. Na verdade é builder, não binder, né? Binder não existe, né? Por isso que ele tá aí. Não tá enchendo o saco não, ele tá corrigindo a gente, ó. Beleza. Configuration builder. Aí, agora sim. Eita, duplicou agora. Tá.
Muito bem. Agora adicionar as dependências, só que eu preciso adicionar referência antes, né? Porque ó, a gente vai precisar basicamente das informações do meu domínio, projeto domínio e projeto da aplicação, né? Vamos vir aqui, ó, dependências, adicionar project reference. Vamos marcar aqui, ó, domínio e a nossa aplicação. Beleza. Vamos dar um build da aplicação. E a gente agora faz a configuração dele, tá? Vamos lá. Vamos registrar dependências. A gente vai ter aqui o nosso serviço. Adiciona um singleton. Então a gente vai ter a nossa... acho que a gente vai ter que incluir os outros. Porque eu tenho que configurar a dependência desses caras aqui, ó. Da minha conexão. Tá. Então vamos incluir também já aqui o de infra, só para ele não reclamar na hora de fazer a configuração, já encontra todo mundo, tá? Certo. Então, services, add singleton. Então a gente vai ter primeiro o banco de dados, né? Aí connection manager, outro ponto. E eu vou ter o connection manager. Vai ser a classe, né, que implementa. Boa. Aí eu preciso fazer a mesma coisa para as camadas de repositório e de aplicação. Eu vou incluir aqui e já volto, tá? E a gente inclui no projeto. Então a gente vai ter a conexão. Vou incluir o repositório. No caso eu tenho apenas um de cliente. Vou incluir os serviços. Então tenho tanto de cliente serviço quanto de gerenciador de arquivo e de camada de aplicação. Quando você incluir, ele não vai encontrar. Aí você basta fazer lá o nosso esquema do control ponto. E ele vai adicionando as referências aqui, né? Ó, seu projeto. E ele vai encontrar todo mundo. Ok. Feito isso, definir a classe da extensão, que faz o registro, né, da dependência. Agora eu preciso ir lá na minha classe de inicial, a program, e atribuir também aquele método de dependência, né? Então aqui dentro desse configuration services, eu venho aqui em services, ponto adicionar dependências. Ele não encontra, tá vendo? Precisa adicionar, control ponto. Precisa adicionar a dependência para ele achar aqui. Deixa eu ver o nome certinho. Adicionar dependências. Que aí ele encontra pra gente. E aí basta a gente fazer o control ponto, né? Aí inclui aqui a referência dele, tá? Com isso ele já vai incluir, já vai achar a dependência. E ele vai chamar nosso worker, que é quem vai fazer aqui a chamada, né, do nosso serviço. Então, a gente vai ajustar ele aqui com as configurações necessárias. E a gente vai pedir para rodar ele, que ele está rodando a cada 1 segundo. Pode rodar a cada 50, né, segundos aqui. Então nós vamos ter um método que vai fazer o processamento dos dados. Vamos chamar ele de aqui, ó, processar dados. Pode dar um control ponto para ele gerar esse método aqui embaixo. Então a gente vai fazer a configuração nele. Vamos ter aqui o nosso bloquinho já de exceção previamente configurado. Só que para poder utilizar aqui nossos recursos, a gente tem que fazer a injeção de dependência deles, né? Então a gente já tem esse logger, a gente vai precisar da nossa aplicação. Então a gente vai ter o nosso iClient app. Chamar de client app e já vamos injetar aqui no construtor, né? E aí eu atribuo os valores, né? Meu client app,
Recebe o cliente app. Boa. Aí vou ter agora também a camada de aplicação do meu serviço, né? Do gerenciador de arquivos. Aí, gerenciador arquivo app. E aí vai ser o mesmo processo, tá? Incluir ele aqui. E atribuo a chamada dele aqui. Show. Muito bem. Aí agora que ele vai executar, vai chamar o nosso arquivo de processamento. Aqui agora basta a gente organizar a chamada dos dados, né? Então, primeira coisa, a gente tem que definir aqui as informações que serão processadas, o que foi gerado pelo nosso produtor. Então, a gente vai usar o gerenciador de arquivo para extrair o dado, né, dos clientes para processamento. Isso vai gerar para a gente alguns dados. A gente guarda ele aqui numa variável. A gente pode usar o var, mas o tipo a gente sabe, né, que vai ser um dicionário de dados que ele vai gerar. E a partir desse dicionário de dados, a gente vai fazer uma iteração. Eu posso ter mais de um arquivo na fila para processar. Então, se eu tiver 3, 4, a gente vai lendo cada um deles. Aí, só relembrando, ele tem o nome do arquivo, que é uma string, e a lista com os clientes para o cadastro. Vou adicionar a referência do cliente. A gente pode chamar isso aqui de item. Então, para cada um desses itens dos meus dados, a gente vai ter o nosso looping aqui. Ele não está reconhecendo entidade, não. Outro ponto. Show. Agora, uma vez que ele leu cada um desses arquivos, a gente vai ter aqui, ó, meus clientes localizados. Vai ser o valor, né? Desse item vai ser o valor. Eu vou chamar agora minha aplicação de cliente e vou fazer um cadastro desses clientes localizados, né? Cadastra eles pra gente. Depois que cadastrou, lembra que a gente tem que fazer aquela movimentação de arquivos, né? Mover os arquivos para processados. E aí eu passo a chave, né? Porque a chave vai ter o nome do arquivo que eu fiz o processamento. Aí ele conclui, isso vai fazer para cada um deles. Então vamos só relembrar o diretório ali rapidinho. Então dentro do meu temporário eu tenho aqui o para processar. Vai ser onde vai gerar os arquivos que eu vou ter que fazer o processamento deles. E o processado eu vou gerando aqui, uma vez que eu gravei os dados, eu movo o arquivo de processar para o processado para não ter que ficar processando novamente nenhuma informação já tenha sido persistida, né? Vou limpar isso aqui que foi de teste que a gente fez anterior. E a implementação, a princípio, ela está concluída, né? É isso. Falta a gente testar. Então a gente vai fazer os testes no próximo vídeo. E aí a gente roda o produtor, depois roda o consumidor e a gente valida lá o resultado na nossa tabela também, tá? Aqui do projeto, vamos só dar um outro build. E a gente segue aí no próximo vídeo, tá certo? Então espero que você tenha gostado. Acompanhe a próxima aula final. E até mais. Deixe seu like e eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.